Olá, eu sou a Tamires Bertulli, da One Way Coffee, e hoje eu tenho um tema muito interessante, super importante, posso dizer que essencialmente importante para a vida humana e que o café te auxilia e te leva muito mais longe através de uma atuação brilhante no cérebro. Hoje eu vou falar sobre a neuroproteção do café, ou seja, a proteção que o café provoca nas redes neurais. Especificamente, eu vou citar a rede neural de dopamina, glutamato e também uma substância que o café possui, que é a trigolenina, que atua nos neurônios. Então, começando pela dopamina, a dopamina é um tipo de substância que o nosso cérebro produz e que é de extremamente importância no sistema nervoso central, porque ela emite informações às células nervosas. O nosso cérebro, ele é completamente codependente, assim como o restante do corpo. O corpo como um todo funciona de maneira interdependente. Não existe algo que funciona sozinho, que ele sozinho dá conta de todo o restante. Não é assim. Então, o cérebro humano é extremamente complexo. Extremamente complexo. Então, o que eu vou citar aqui é uma pequena parte do que o café provoca no nosso cérebro. Então, quando falamos de estímulo cognitivo, o café estimula o sistema cognitivo, te traz um maior foco, atenção, melhora o seu aprendizado. Atribuímos à cafeína, claro, e ela tem o seu lugar, e também a outros tipos de compostos bioativos do café, como os antioxidantes, como os diterpenos, como o caiol, que têm ações interdependentes. Mas, para ficar mais claro, a dopamina ela é extremamente importante no nível cerebral. Ela é responsável pela maneira como sentimos prazer. E quero deixar bem claro que a palavra prazer, na sua representação ampla, de todas as maneiras, como humor, a atenção, como nós decidimos e tomamos atitudes na vida, nossa maneira de pensar humana, as nossas decisões, ela é guiada pela dopamina e ela deve ter a sua produção equilibrada. O nosso corpo, ele foi feito para ter uma atuação equilibrada. Todos os níveis têm um nível equilibrado para um funcionamento perfeito. Então, eu vou tomar café agora o dia inteiro para produzir muito dopamina, porque isso vai ser bom. Não, isso não vai ser bom, porque já foi observado que um cérebro hiperativo, ele produz um certo tipo de doença chamado esquizofrenia. As doenças do trato neural, a ciência ainda não sabe por que elas surgem, o que acontece. Mas, como é uma ciência da observação, conseguem observar a atividade cerebral e assim determinar, olha, existe um tipo de atividade maior nesse campo ou nessa rede neural e assim esse desequilíbrio sugere isso. Então, foi observado que um cérebro hiperativo produz esquizofrenia e pouca dopamina. O que acontece? Produz Parkinson, porque a dopamina ela é responsável por vários tipos de respostas. Então, na mulher, ela é responsável pela lactação, por exemplo. No ser humano, independente do gênero, ela é responsável pelo humor, pelo aprendizado, pela atenção, pela frequência cardíaca, pelo movimento, também pela maneira, motivação que a pessoa tem para poder aprender. Então, ela é responsável por muitas coisas. O nosso cérebro é incrível e o café estimula essa rede, não a produzir muito ou pouco, mas funcionar da maneira equilibrada e que ela foi feita para funcionar. E assim você ter os seus movimentos perfeitos e controlados, e também ter a sua motivação, o processamento de dor perfeito. Então, o cérebro ele envia
informações para todo o corpo para identificar. É um braço cortado, é o nosso computador e por isso que ele está aqui. E assim como uma neurologista de Michigan disse, nós não temos noção do quanto o nosso cérebro é valioso e quanto deveríamos cuidar e ter estímulos. E é claro que eu particularmente acrescentando um tipo de alimentação incrível e de consumo maravilhoso para que não dê problema, porque nós só percebemos esse tipo de valor quando há alguma falha. E é muito triste quando alguém tem algum problema a nível cerebral, porque as consequências são devastadoras, devastadoras. Mas aqui nós vamos ter sempre um cérebro incrível e funcionando em seu pleno potencial de maneira equilibrada. Falando da rede neural de glutamato, onde o café estimula e modula esses tipos de redes neurais, o glutamato está presente em mais de 90% das sinapses neurais. Isso é quase tudo. E ele é responsável pelo funcionamento saudável do cérebro. Então, seus níveis têm que ter uma regulação rigorosíssima para que o cérebro funcione de maneira adequada. O nosso cérebro é incrível, o corpo humano é incrível. Eu fico impressionada como que o café atua nisso de uma maneira tão profunda e tão maravilhosa, e por vezes a gente não dá esse valor que o café tem. Mas isso vai mudar e está mudando a cada dia. E o café também produz trigolenina. A Universidade de Seul fez uma pesquisa para observar esse tipo de atuação neurológica, neuroprotetora que o café tem. E foi observado que o café, ele atua como um regenerador e protetor dos dendritos e axônios neurônios. Então, o que isso significa? O neurônio ele é basicamente feito de um corpo celular, tem um corpo celular, e ele tem um sistema de várias terminações nervosas, onde ali ele emite um impulso nervoso para outros neurônios, e o axônio é uma parte mais longa com uma terminação nervosa que pode emitir também um impulso nervoso para outro neurônio ou para alguma célula nervosa. O que significa esses impulsos? Ele fica lá produzindo impulsos. Isso significa informações. O nosso cérebro, vamos compará-lo aqui de maneira um pouco esdrúxula a um computador. Só que o nosso cérebro é um computador assim, que nunca pode ser reproduzido, esse tipo de funcionamento. Então, ele vai emitindo tudo que o corpo precisa e vai regulando tudo o que as pessoas precisam para viver. O que o nosso corpo precisa, ele vai modulando tudo, nível de proteína, de açúcar, faz o fígado funcionar, o baço, os rins, o coração, quantidade de nível de sangue que vai pulsar, oxigênio, tudo passa pelo nosso cérebro. Então, sono, tudo. E o café, ele te auxilia nessa forma neuroprotetora e estimulante. Então, agora, quando você consumir o seu café, é claro que você vai lembrar da cafeína, preciso ficar acordado, mas você vai lembrar, o café está protegendo e modulando redes neurais para que eu tenha muito mais saúde para completar minhas atividades de casa, se você for dona de casa, suas atividades do escritório, se você for uma empresária, um empresário, um funcionário, administradora, advogado, secretária, qualquer das suas atividades. Atividades físicas, se você for uma pessoa do esporte, em tudo o café está ali para te favorecer nos seus processos e te levar até o seu objetivo final com muita glória. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!